042. Obras literárias. Memórias póstumas de Brás Cubas. Análise da obra. Machado de Assis, através de Brás Cubas, mostra as mazelas da sociedade política e jurídica do século XIX. A obra aborda assuntos como política, cultura e costumes da sociedade da época. A obra ironiza com acidez o positivismo, cientificismo, chegando ao ponto de um de seus personagens criar o humanitismo, filosofia fictícia, e de Brás Cubas morrer de um remédio que o próprio inventou. A obra também retrata a escravidão, as classes sociais, o cientificismo e o positivismo da época. A obra é narrada em terceira pessoa. O romance apresenta um narrador observador, considerado o defunto autor. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso de interlocução, onde ele fala diretamente com o leitor da obra. O tempo pode ser dividido em cronológico e psicológico. O primeiro é desenvolvido pela ocorrência dos fatos da vida de Brás Cubas, ou seja, de memória linear. Já o segundo pertence às memórias e divagações, momentos confusos de reflexão, do autor, durante seu relato repleto de ironias, ação de se dizer o oposto do que realmente se quer dizer, metáforas, figura de linguagem que produz sentido figurado por meio de comparação, e eufemismo, uso de termos agradáveis para suavizar uma expressão. Assim, Machado conseguiu representar nessa obra diversas críticas, como já foi dito, sociais, inclusive a elite da época. Além disso, teve como característica marcante a mudança no enredo linear com começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária. Ainda que tenha sido inovador nesse aspecto, devemos salientar que a obra termina com um capítulo em que Brás Cubas resume tudo que foi feito de negativo na sua vida. O enredo de As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um homem morto resolve contar sua melancólica história. Esse é Brás Cubas, um homem solteiro e muito rico, mas que não teve uma vida com grandes feitos. Ele nasceu em uma família muito rica e por isso teve uma infância com muitos privilégios. Seu amigo de infância era Quincas Borbas e era com ele que Brás aprontava suas traquinagens na escola. Ainda em sua infância, ele tinha alguns outros privilégios da época. As famílias possuíam escravos e Brás, por incentivo de seu amigo Quincas, acaba maltratando o escravo Prudêncio. Em sua juventude, Brás Cubas teve um romance polêmico. Ele se apaixonou por uma prostituta de luxo chamada Juliana. Por mais que ela estivesse com ele por interesse, Brás sentia paixão pela moça. Observando tudo isso, seu pai resolve afastá-lo da moça e o envia para a Europa. Antes de partir, Brás acaba ficando decepcionado, pois Juliana não vai se despedir dele. Brás Cubas vai estudar direito em Coimbra. A volta de Brás Cubas. Depois de passar anos estudando, Brás Cubas volta para o Brasil e nessa época tem sua segunda grande paixão. Ele conhece uma moça chamada Vigília, que era sobrinha de ministro. O namoro entre os dois era muito bem visto pela família de Brás, pois seria a oportunidade dele entrar na política e elevar o nome da família na alta sociedade. Já que eles, apesar de possuírem muito dinheiro, não tinham muita relevância, pois construíram fortunas através da construção de cubas e taxas, o que não era bem visto pela alta sociedade. No entanto, esse plano acaba não dando certo. A moça acaba se casando com Lobo Neves e ele se torna deputado. Ou seja, ele roubou não somente a amada de Brás, como o seu futuro cargo político. Apesar disso, Brás Cubas e Vigília mantêm uma relação adúltera durante um tempo que termina de maneira melancólica, pois ela acaba indo para o norte com o seu marido e o deixa sozinho.
Até o fim da sua vida, Brás Cubas vai perdendo seus amigos e as pessoas mais próximas devido à morte. Ele até tenta criar um remédio que curasse a morte, mas acaba falecendo antes disso em virtude de uma pneumonia.